assunto agora é a biometria, uma tecnologia que vem sendo adotada pela Justiça Eleitoral desde 2008. E muita gente não sabe disso, ó. Faz tempo, hein? Estamos aí em 2019, desde 2008, que demora. Bom, nas últimas eleições em 2018, metade dos eleitores já usaram a biometria para cumprir seu dever. A meta da Justiça Eleitoral é identificar 100% dos eleitores por meio da impressão digital, que é a biometria, até 2022. Será que dá? Para esclarecer as suas dúvidas sobre esse assunto importante, eu estou recebendo aqui o bacharel em Direito, o Carlinhos Pisanelli. E aí, amigo, tudo bem, Carlinhos? Boa tarde, Clau, tudo bem? Bom? Alegria ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando com você e com os amigos aí de casa. Muito obrigado Prazer mesmo. é meu. Eu soube que você está no rádio também, Carlinhos, agora? Estou na Super Rádio, 1150 AM, no programa Bairro a Bairro, todos os sábados, das 14 às 16, e lá eu faço um quadro onde nós falamos com o povo. E explicamos... E os problemas? Exatamente, demandas, serviços públicos, no modo geral. Né? Problema tem bastante, mas a gente consegue achar a solução. É mesmo? Então isso tá é muito importante. E a solução para uma votação correta, né? Sem confusão, sem ninguém votar por ninguém, é a biometria. Sem Explica sombra de melhor para o dúvida. nosso público por que a biometria é importante, Carlinhos. A biometria digital, ela oferece total segurança e impede, para você que está em casa, impede que outra pessoa vote no seu lugar ou que vários eleitores, Clau, votem simultaneamente em vários lugares. Então ela é 100% segura, já vem adotada em alguns países do mundo e o Brasil, desde 2008, como você mesmo disse, já vem trabalhando isso. Ela oferece total segurança, é importante, é um ato de cidadania e é muito seguro exercer o seu direito com isso. E acontecia isso, de um eleitor voltar aqui? Muito, mesmo? muito. Já houve, eu mesmo presenciei ao longo das eleições, os pleitos, várias situações em que, mas eu não votei ainda, aí vai lá e o presidente da sessão, ele é obrigado a encerrar os trabalhos porque teve um problema ali naquela zona, acaba chamando a polícia. Pela pessoa. Alguém votou pela pessoa. Nossa, ou não está ali. E esse Brasil é muito grande, né? Um país continental, com muitos habitantes. O fato de estar tanto tempo, né? O governo trabalhando nisso, é exatamente por isso, né? Pelo número de eleitores que temos? Nós temos um número muito grande de eleitores. Como você imagina, nesse biênio, ou seja, nesses 2 anos, 2019 e 2020, a meta é cadastrar 35 milhões de brasileiros votantes, de eleitores, em 1.650 municípios de 15 estados do país. Isso vai acontecer em todo o país? Em todo o país. Até que ano? 2022, a Justiça Eleitoral tem essa meta, ela está batendo o pé, está firme nisso, de cadastrar todos os eleitores. Mas, Carlinhos, tem gente que mora à beira do rio, ou lá no sertão, num lugar distante, né? Ou municípios muito pequenininhos, mas onde acontece a eleição? Sim. Todos esses vão ser cadastrados, tem que ser. Todos esses serão cadastrados e é muito fácil. Caso a pessoa tenha acesso à internet, ela pode procurar no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, ou até mesmo no site do Tribunal Regional Eleitoral do estado dela, se no município dela vai haver esse cadastramento. Tá. Partindo do princípio de que haja esse cadastramento, ela pode agendar pelo smartphone um dia e o atendimento que ela prefere. Isso já acontece nos grandes centros? Eu mesmo fiz. É? Eu São abri Paulo, o smartphone, Rio, exatamente, Brasília, Tocantins, Roraima, Paraíba, Piauí. Eu abri o celular, entrei no site do Tribunal Regional Eleitoral, pela minha esse zona... site mesmo? Vou anotar aqui. www.tse.jus.br. Anota aí pra mim, Geisa, também. .jus.br. Isso. Todo mundo que entrar lá... vai ter a sua sessão para acompanhar... É .com.br, você falou? Não, é .br, TSE. Tá. E tem a divulgação, depende de cada estado. Então, cada tribunal regional eleitoral, ele tem um prazo de início e fim para esse cadastramento de biometria. Tá. Algumas cidades já, nas eleições passadas, usaram somente... São Paulo. Eu, por exemplo, e é muito gostoso. Não, mas em algumas já era só biometria, né? Sim. É muito interessante essa tecnologia, porque, por exemplo, a pessoa vai
e ela tem lá o título. Ela fez, agendou, ela já sai de lá com a nova biometria, o novo título, o antigo ela deixa no cartório eleitoral, deixa lá no cartório eleitoral. Ela vai na loja de aplicativos do celular, prestem atenção, não baixem por site. Vá na loja de aplicativos do seu celular e procura o e-título. Aí ela preenche uma única vez, fica tudo armazenado, a foto dela fica lá porque ela é fotografada. Tá. Quando ela faz a biometria... Ela é fotografada? Ela é fotografada, ela tem o seu cadastro eleitoral atualizado, ela tem que comparecer com o RG, documento oficial com foto, e um comprovante de residência. Esse assim, de no máximo 3 meses. Para fazer a biometria? Para fazer a biometria, porque tem que ser no cartório eleitoral da região em que ela mora, onde ela vota. A partir daí, ela baixou o e-título. Esses dias eu fui no meu contador para fazer a declaração de imposto de renda. Ele perguntou, você tem o seu título eleitoral? Eu falei, o título eleitoral não tenho, mas o e-título, cliquei no celular, estava toda a informação ali. Você não precisa andar com documento? Não precisa andar com documento. E é fácil, não custa nada, né? Não custa nada, é tudo gratuito. E a biometria também, gratuita? A biometria é totalmente gratuita. Agora eu tô pensando uma coisa seguro. assim, né? Se a pessoa vota num distrito lá, e agora ela vai fazer a biometria. Certo. Mas ela volta lá há muito tempo, ela continuou voltando lá, mas ela mudou de residência. Hoje, talvez, não seja mais a sua zona eleitoral ali. Eles vão mudar também isso na hora? Vão mudar. Ah, é? Ela procura o cartório eleitoral de onde ela está domiciliada, mudou de uma cidade, foi para outra. E de bairro ou de um também? bairro que seja, por exemplo, em grandes cidades. Tem Sim. cidades pequenas que é só um cartório Sim. eleitoral, uma comarca. Ela vai no cartório eleitoral próximo à casa dela, na cidade dela que ela mudou, ela já atualiza, eles vão imediatamente fazer essa migração. E falando numa cidade muito grande, como São Paulo, por exemplo, uma grande metrópolis, e que cada bairro parece um município, né? Sem Se eu sombra de morava num dúvida. bairro, mudei para o outro, o meu colégio eleitoral vai mudar. Quer dizer, eu não sei como é que fala. Onde eu voto, vai mudar. Eu voto num determinado colégio, vou votar em outro, Olha, é isso? é optativo. A pessoa, às vezes, prefere vir para a cidade natal ou para o bairro só para votar. Não tem problema. Não tem problema. É só dizer. Mas quem quiser pode, mudou de bairro, muda de cartório eleitoral, vai ter uma nova zona, uma nova Você aconselha seção. melhor? Mais prático, Depende da praticidade do que a pessoa quer, porque tem muita gente que aproveita, eu conheço, por exemplo, pessoas que elas vão para o Nordeste, aproveitam que tem que exercer o direito e o dever para ver a família. Então, para ela, é um motivo a mais. Ela aproveita e faz o que ela quer. Álibi. Exatamente. Para sair um pouco da exatamente, confusão de onde ela vive. Agora, Carlinhos, outra dúvida. Não completei 18 anos ainda. Ai, que saudade, gente. Não... Faz pouco tempo, Nossa. é menina ainda. Pouquíssimo. Não completei 18 anos ainda. Mas, né, vou querer 18, 16. Vou querer tirar o meu título. Sim. Mas ainda tenho, sei lá, 14 anos, 15 anos. Eu já posso fazer a biometria ou não? Só a partir dos 16 anos. Só dos 16. Para quem não tem o título eleitoral, procure o cartório eleitoral para preencher o RAI, que é o Requerimento de Alistamento Eleitoral gratuito. Tá. Feito isso, vai fazer a biometria digital. Leva um comprovante de residência, um documento oficial Então, com mesmo foto. os títulos jovens vão ter que fazer. Todos. A meta é todo o eleitorado brasileiro para oferecer melhor segurança na hora do pleito. Assim, agiliza também, né? Tá. Eu acho, porque na hora de votar todo mundo acha ruim, né? Ai, que fila grande. Gente, eu nunca vi tanta gente com criança no colo só pra passar na frente e votar, vamos falar a verdade, não é? Brasileiro sempre dá um jeitinho. Meu Deus, você tá lá na fila, ó, esperando. Aí passa uma com filho no colo, quase que eu pedi uma criança emprestada. Passar por um rosto assim, meu filho. Gente, tava demorando demais, então vai agilizar também. Outra dúvida que a gente tem é... Em São Paulo, o prazo máximo qual é para que eu vá ao cartório ou agende, como você falou, Veja bem. pelo aplicativo? Exatamente. Houve um prazo para quem precisava se regularizar. Tá. Gente que não votou e não justificou nas 3 últimas eleições. O que acontece com quem nem votou e nem justificou nas 3 últimas? 3 eleições, 3 turnos, é uma eleição cada turno. Tá. Tem o título cancelado, aí ela perde todos os direitos em relação a esse título eleitoral.
Então ela fica impedida de prestar concurso público. Se for funcionário público, não recebe salário, não faz financiamento em bancos públicos, não é matriculado em banco público, não tira carteira de identidade e também tem dificuldades seríssimas de tirar passaporte, quiçá viajar para o exterior. O título eleitoral é muito importante. Tá. Não pode perder, não é? E não pode virar MEI. Ela vai também. precisar do título eleitoral para poder ser MEI. O microempreendedor individual, ela precisa do título eleitoral. Que vai ser um assunto também aqui no nosso programa, o MEI. Porque muitas mulheres que nos assistem têm o MEI. E se não tem, querem fazer, porque tem uma cobertura de saúde muito importante. grande. E tem muitas mulheres que trabalham vendo o programa, porque fazem o docinho, salgadinhos para casa, costuram. Enfim, a mulher ajuda muito ainda na renda, no orçamento, né, mensal, com o serviço feito em casa. Se não votou, não vai nem conseguir, então. Porque aí o título vai ficar cancelado. E o que acontece? Você me conta daqui a pouquinho o que acontece? Claro. Eu volto já e tem perguntas para você, tá bom? O que acontece? Com o quê? Só para saber. Por exemplo... Não, com o quê? O que acontece com o quê? Com um eleitor que não regularizar o título. Tá bom, vamos saber. Acontece mais ainda? Tem. Carlinhos, vamos voltar aqui com a sua pauta. Me fala isso que tem perguntas também para você. O que mais, então? Acontece o seguinte, ele é obrigado a comparecer no cartório eleitoral para fazer a nova biometria, porém regularizar a situação. De que forma? Preenchendo o RAI, requerimento de alistamento eleitoral, pagando uma multa de R$ 3,51 por turno faltante. Volto a falar que cada eleição é um turno. Tá, então, ok. se perdeu numa eleição, numa você eleição pode ter e meia, dois. perdeu. Tá, não perdeu. justificou, perdeu. Agora ele é obrigado com a biometria. Ele é obrigado. Não, na verdade, assim, aí ele vem com documento, comprovante de residência, documento oficial, Sim. ao cartório eleitoral mais próximo, ele pode agendar. Se ele não agendar, ele tiver dificuldade de internet ou coisa parecida, ele pode ir pessoalmente, lá eles agendam ou, dependendo da demanda, fazem na hora. Eu sei, mas estou dizendo, tô com o título todo irregular, mesmo assim tenho que fazer a biometria? Tem que fazer. Vamos às perguntas do nosso Regularizar público. o título. Tá certo. Lídice, boa tarde, Claudete. Oi, Lídice. Vou transferir meu título para Minas. Preciso fazer a biometria, sendo que no estado de Minas não é obrigatório? Precisa sim. É? Primeiro, você pode ou optar fazer a biometria por lá, a partir do momento que você chegar, ou aqui. Mas, de qualquer forma, como você vai para lá... Mas lá não tem, não é obrigatório, ela falou. A meta da Justiça Eleitoral É que todos em sejam. todo o estado. Em São Paulo, até o final do ano, a biometria tem que ser para todos, então? Quem perdeu... A biometria ela vai acontecer nesse biênio de 2019 e 2020. Tá. Em todo o país. Mas nas próximas eleições... Nas próximas eleições, sim. Tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Vamos à próxima, então. Então, tem que fazer mesmo que lá não tenha ainda. É a Gislaine. Boa tarde, Claudete. Para que serve o recadastramento eleitoral biométrico? Boa pergunta. O pessoal tem muita dúvida ainda, né, Carlinhos, sobre o assunto. Boa pergunta, Gislaine. Quando você vai fazer o RG, você põe lá digital para você ser identificado em qualquer circunstância. No entanto, é a mesma coisa. Oferece maior segurança no seu ato de votar e ninguém vota por você. E é o que eu disse, você baixando no seu smartphone, na sua loja de compras, no seu celular, o e-título, você tem o título à mão. Não se paga você vai nada, né? preencher, Você não falou. paga nada. Tá. Então, vamos à próxima. Deixa eu ver quais as outras dúvidas. Rosângela. Boa tarde, Claudete. Oi, Rosângela. Quais são as vantagens e desvantagens da biometria? Ela é de Martins Soares, Minas Gerais. Como o Estado ainda não tornou obrigatório a biometria, acho que os mineiros estão meio sem entender, porque aqui não. Mas vai. Né? Até 2022. 2022, todo o território. Todo o território nacional vai ser obrigada a votar com o dedão. É o dedão? É o dedo. Você viu que eu ainda não fiz o dedo biometria, mas eu vou. Exatamente. Até o final do ano eu vou, eu juro. Rosângela, deixa eu te esclarecer. A biometria não oferece desvantagens nenhuma, e sim segurança, portanto, é uma vantagem, uma facilidade, uma praticidade, uma vez que você, ao cadastrá-la, deixou toda a sua situação regularizada, você atualizou a sua informação para o banco de dados da Justiça Eleitoral e
A meta é, agora nesse biênio são 1.650 municípios, como eu disse, em 15 estados do Brasil. Mas até 2022, a Justiça Eleitoral vai bater o pé sim, é firme no propósito de cadastrar todo o eleitorado. Mas tá mais do que na hora também, né? Sim, para quem você votar em advogado, mas cédula desde também, 2008, só vai acontecer em 2022, tá parecendo a reforma? Não sai daqui a pouco, pelo amor de Deus. Precisa sair, não? Janice, resolver. Boa tarde, Claudete. Caso perca o prazo para a biometria, não consigo votar, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Claudete, ela não pode perder o prazo. Ela tem que estar sintonizada. Mas perdeu, e aí agora? Estava hospitalizada, estava doente, certo. Perdeu aconteceu. o prazo. Ela vai ter que ir ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Mas acho que ela quis perguntar assim, Carlinhos, por exemplo, é o dia das eleições. Caramba, esqueci, não fiz a biometria, e agora? Agora ela procura o cartório eleitoral sem sombra de No dia das dúvidas. eleições? Não, no dia da eleição não. Então, mas se no dia da eleição ela cai a ficha, fala, nossa, tanta coisa, porque mulher tem muita coisa na cabeça, né? Tem que ver tudo. Tanta coisa na cabeça, meu Deus, eu ia fazer, não fiz a biometria, e agora? Que isso acontece muito, né? Quem perder o prazo da biometria vai ter problema com a Justiça Eleitoral? Sim. Então não pode esquecer de jeito nenhum. Não pode esquecer de jeito nenhum. Não tem jeito, flexibilidade. minha amiga gaúcha. Tem que fazer, procura o cartório eleitoral e não deixa para a última hora. Essa coisa de que, olha, tem Brasileiro 6 meses antes das eleições. Por exemplo, 2020, tá aí. A pessoa não fez, mas tem aquele prazo em todo o país, de repente estica aqui, estica lá. O ano que vem tem eleições? Ano que vem tem eleições Prefeitos, municipais, né? exatamente. Prefeito, é importante vereadores. fazer sim Então, a biometria. Gente, tem que fazer logo. Em São Paulo já vai ser obrigatório nas próximas eleições? Olha, em São Paulo já está sendo realizado, a pessoa apresenta o título Sim. ou vota com o dedo. Mas para votação do ano que vem ainda não se sabe. Não. Não foi batido o martelo? A votação para o ano que vem, ela já vai ser, acredito eu, que obrigatoriamente toda biométrica, porque tem prazo até abril de 2020. Então, se existe um prazo, porque no período eleitoral, olha, agora é a vez. Vixe, senão você Santa, não chega nunca, né? Tem que colocar na sua agenda aí, porque até é verdade, senão não chega nunca. O ano que vem, por exemplo, São Paulo e todos os municípios aí, veja aí o seu município, a sua cidade, vamos ter eleições municipais, prefeitos, vereadores. Então, se for obrigatório, eu acho que você tem razão. Acho não, né? Você é advogado, tem razão, né? O estudioso do assunto. Até abril você tem o prazo. Se eles deram um prazo, é porque as próximas eleições a biometria se tornará obrigatória. Isso, falando assim por cima. Mas é bom e recomendo a que já faça logo, tem que fazer, a nossa espectadora de Porto Alegre, que ela procure a informação ou no TSE, para saber se o município dela vai estar tendo nessa leva, ou no próprio cartório eleitoral dela, no TRE, ela vai ter essa informação. Ciliane, boa tarde. Como verifico a data para o recadastramento biométrico em minha cidade? Olha, o nome da minha mãe é a cidade de Aurora. Que bonito. Aurora. Ela ficava toda feliz que ela disse que já tinha time de futebol, frigorífico, tudo. Música. Agora, ela é nome de cidade, eu nem sabia que existia. Santa Catarina. Ciliane, obrigado pela audiência e pela pergunta. É a mesma coisa que eu digo. Vá ao cartório eleitoral se ela não tiver acesso à internet, ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou o próprio TRE. Os TREs de cada estado, eles ficaram com a liberdade e a função de divulgar a data de início e término desse prazo. Tá bom. Para que não haja problema e não tenha o título cancelado. Aí, cancelou aqueles problemas todos que eu falei. Que já falou, né? Carlinhos, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, Carlinhos Pisanelli. É Carlos Pisanelli, mas eu chamo de Carlinhos porque eu gosto. Bacharel em Direito, especializado em serviços públicos, tá? E quero mandar um beijo pro teu pai. José Luiz Pisanelli, que tá em casa te assistindo, meu pai. É muito fã, né? Eu sei. Ele assiste, ele faz anota as todas as comidas receitas do programa. Um grande beijo pra você. Muito, muito obrigada por sua audiência, viu? Muito obrigado. Senhor aposentado. 86 anos. 86 anos é e um fica lá. menino. É um menino, né? É verdade. Esses são mesmo, né? Claudete, ele tá lá me vendo. O pessoal do Primeira Classe Cabeleireiros, que tem
2 televisores imensos no salão estão lhe assistindo agora lá em Vila Formosa. Vila Formosa? Exatamente. Eu nasci nesse bairro em São Paulo, sabia? Eu não falo muito porque eles perguntam em que quadra, porque lá tem o maior cemitério de São Paulo. Então gozavam de mim quando era criança. É bullying isso, né? É bullying. Mas um beijo aí pro pessoal de Vila Formosa. Deixa eu deixar os contatos aqui. Facebook, Carlinhos Pisanelli, no Isso. Instagram. @Carlinhos Pisanelli. Obrigada, Carlinhos. Dá um Muito beijo. obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Ele veio de São Paulo também. Tá todo elegante aí. Saúde, Participar do programa. sorte, Um sucesso. beijo. Muito Obrigada, obrigado, viu, pelas viu? informações. Obrigado ao pessoal de casa.